Fala, meu caro aluno, professor Sérgio aqui com vocês mais uma vez. E dessa vez com a série nova, Aliviando a Convulsão. Hoje é o nosso primeiro episódio da série Aliviando a Convulsão. E qual vai ser o título da aula de hoje? Entendendo a epilepsia. Então, nas aulas passadas, nós estávamos focando mais na área da psiquiatria. Nós falamos sobre depressão, falamos sobre ansiedade, insônia, nossos últimos episódios aliviando a insônia. Se você perdeu algum desses episódios, todas as séries ainda estão no ar. Você pode voltar lá e assistir. E hoje nós entraremos na área da neurologia, com o primeiro episódio da série Aliviando a Convulsão, que, como vocês podem ver aqui, é uma série composta por 3 episódios. O primeiro episódio, o que é que nós veremos? Qual vai ser o nosso conteúdo? Iniciaremos a aula de hoje falando sobre a diferença entre convulsão e epilepsia. É claro que se você chegou aqui, você se interessa pelo assunto, você já está antenado no canal há mais tempo, você já sabe a diferença entre epilepsia e convulsão. Mas para aqueles que não sabem, é importante nós diferenciarmos, porque muitas vezes é confundido uma pessoa que tem uma convulsão como se ela tivesse a doença epilepsia. E na verdade não é bem assim. E claro, a gente vai também tratar da fisiopatologia da epilepsia. O que é que faz alguém ter uma convulsão? Ou o que é que faz alguém ter uma convulsão repetitiva, o que leva a uma epilepsia? Quais são os mecanismos? Eu já posso adiantar para vocês que os mecanismos eles são bem variados, porque são diversos tipos diferentes de convulsão. Mas apesar dos mecanismos serem bem variados, existe algo que é incomum para todas as convulsões, para todos os tipos de epilepsia. Na terceira parte da aula, iremos falar sobre a classificação da epilepsia. Hoje, nós conhecemos mais de 30 tipos de epilepsias diferentes. A gente vai ver a classificação delas. Se tem comprometimento motor, se não tem comprometimento motor, as crises que são generalizadas, o que é que acontece, as crises focais, o que acontece, a gente vai falar sobre a classificação. Também iremos falar sobre os fatores de risco para a epilepsia. O que é que faz uma pessoa ter crises epilépticas repetitivas e recorrentes? Que fatores de risco essa pessoa pode ter? E a gente pode classificar em fatores predisponentes ou fatores desencadeantes. Predisponente é aquele que me faz ter maiores chances de ter uma crise epiléptica. Fatores desencadeantes são aqueles que produzem um efeito e em pessoas predisponentes desenvolvem uma crise epiléptica. A gente vai entender um pouco desses fatores de risco. Também iremos falar sobre os estágios da epilepsia. Um paciente que tem uma crise epiléptica passa por quais estágios? O que é que acontece nesses estágios? E por que acontecem os fenômenos observados nesses estágios? Iremos falar desses 5 pontos na aula de hoje. Então não perca a aula, assista o vídeo até o final. Mas deixa eu me apresentar para você que não me conhece, para você que chegou aqui nesse canal de paraquedas. Eu sou o professor Sérgio Araújo, eu sou graduado em farmácia pela UFRN, sou professor do Departamento de Farmácia da UFRN e mestre e doutor em Biologia Molecular e Bioquímica. E se você chegou nesse canal, já assistiu alguns vídeos, já viu que os vídeos têm um conteúdo bastante completo e aprofundado, mas mesmo assim, você quer tirar dúvidas, você quer sugerir novos assuntos, você quer entrar em contato, não se esqueça de interagir. Todos os vídeos você pode mandar, você pode colocar comentários embaixo dele, que eu lerei todos os comentários
E aqueles comentários mais interessantes eu vou fazer um vídeo curto também. Mas caso você queira entrar em contato comigo através das redes sociais, aqui na tela vocês podem ver algumas delas. Também o meu e-mail para que você possa enviar uma mensagem para mim, diretamente para mim, com alguma sugestão, alguma dúvida ou algum feedback também. Aqui na tela vocês podem ver também um QR Code. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo computador, aponta o seu celular para esse QR Code, que ele vai levar vocês para a área de membresia do canal Posologia. Professor, e o que é que eu ganho sendo membro do canal? Você ganha, inicialmente, vídeos exclusivos para os membros do canal. E também você ganha acesso ao meu grupo do WhatsApp, onde lá nós discutimos diariamente vários aspectos do mundo da farmacologia. Então você ganhará uma atualização constante sobre farmacologia. E ainda ajuda, claro, o canal a se manter, a que eu consiga produzir mais vídeos gratuitos, não só para você que vai ser membro, mas para todas as pessoas também. E eu vou começar essa aula com uma provocação. Vou começar essa aula com uma reflexão. Usando imagem, o que poderia representar a epilepsia? E eu queria que você me acompanhasse, e esse chegou o momento de você interagir também. Eu queria que você me acompanhasse no raciocínio, mas antes, eu acredito, pessoal, piamente, que se você quer aprender de verdade, antes de você escutar os outros falando, antes de você me escutar dizendo qual é a minha percepção sobre aquele assunto, você precisa antes refletir sobre esse assunto. Então, quando eu coloco usando imagem que poderia representar epilepsia, eu queria que você pausasse esse vídeo. Eu queria que você pensasse que imagem você colocaria e coloque aqui nos comentários. Professor, pensando em epilepsia, já me vem à mente isso. Por quê? Porque agora a gente começa a abrir o canal mental para entender exatamente, para entender com maior profundidade sobre esse assunto. Eu já tenho o conhecimento sobre epilepsia. Mas o que é que eu fiz? Eu fui lá no ChatGPT e fiz essa mesma pergunta. Usando a imagem que poderia representar a epilepsia. Vocês têm ideia o que é que o ChatGPT me trouxe de resposta? Próximo slide vai ter essa imagem. Ele me trouxe exatamente uma imagem de uma tempestade. Essa seria talvez a melhor representação da epilepsia. O que nós estamos vendo aqui são nuvens muito carregadas, uma cidade, os raios, muitos raios na verdade, saindo da nuvem em direção ao solo. E quando a gente pensa numa tempestade, a gente está vendo uma cidade, mas a gente está vendo ali atrás uma outra cidade. Que é possível que a tempestade também esteja atingindo ela. Mas é muito comum uma tempestade ela estar localizada em uma região e na outra uma chuva, ou talvez nem isso. Aí eu pergunto mais uma vez, como é que se forma uma tempestade? E da onde o ChatGPT tirou que uma tempestade é uma representação boa para uma epilepsia? Então, para que a gente possa entender essa analogia, a gente precisa entender como uma tempestade ela vai se formar. E uma tempestade se forma quando cargas elétricas positivas e negativas, elas começam a se separar, começam a aumentar a densidade dessas cargas elétricas e começa também a formar um dipolo. Um dipolo elétrico. Cargas elétricas negativas de um lado, cargas elétricas positivas de um outro. E essa
densidade de carga elétrica faz com que os elétrons saiam de um ambiente mais negativo e sejam atraídos para um ambiente mais positivo. E gera o raio. E gera a descarga elétrica. E a gente vai ver que essa representação da tempestade e o entendimento de que uma tempestade se forma, o raio se forma, quando há essa densidade maior de cargas elétricas e a formação do dipolo, ela de fato representa muito bem a epilepsia. Vamos começar a nossa aula de hoje com um caso clínico. E se você está chegando pela primeira vez aqui nesse canal, está assistindo essa aula que é da série Aliviando, essa série Aliviando é uma série baseada em casos clínicos. É uma série onde toda a aula, todo o conteúdo é baseado em casos clínicos. E esse vai ser o nosso primeiro caso clínico. Deixa eu trocar aqui a cor da caneta para que nós possamos fazer as anotações de forma mais clara. Então, no caso clínico 1 do Aliviando a Convulsão, diz o seguinte: a R é uma menina que tem atualmente 14 anos e 40 quilos. Ela é uma estudante. E ela teve 3 convulsões febris quando ela tinha 3 anos de idade. Ou seja, há 11 anos atrás, ela teve 3 convulsões febris. Na época em que ela teve essas 3 convulsões febris, ela recebeu uma profilaxia, ou seja, algo para impedir que houvesse novas crises. Ela recebeu uma profilaxia com um medicamento chamado de fenobarbital. A gente vai falar sobre ele nessa série também. Ela recebeu fenobarbital por 6 meses após a segunda convulsão febril. Então, ela teve a primeira convulsão febril, ficou em observação. Ela teve a segunda convulsão febril, aí isso alertou. Opa, talvez ela precise de um tratamento. E ela recebeu aqui um tratamento com fenobarbital. Mesmo usando o fenobarbital, ela teve uma terceira convulsão febril. Mas não teve mais. Desde então, ela não relatou mais convulsões. Então, ela realmente tinha controlado, passou a fazer o tratamento com fenobarbital por 6 meses e interrompeu. A R, mesmo depois de tanto tempo, teve mais uma convulsão, agora com 14 anos. Logo após chegar na escola pela manhã. Uma professora que presenciou o episódio descreveu ele como um comportamento, entre aspas, estranhamente antes da convulsão. Então, a R se apresentou de uma forma muito estranha ao comportamento dela normal naquele dia na escola. E qual foi esse comportamento estranho que a professora notou? Ela abruptamente levantou-se da sua carteira e começou a caminhar desajeitadamente em direção à porta. Ela esbarrou em várias outras carteiras e não respondeu às tentativas da professora de redirecioná-la de volta ao seu lugar. Então, ela se levantou de forma abrupta, saiu de forma estranha, batendo sobre as carteiras, e mesmo a professora solicitando que ela voltasse a sentar novamente, ela não respondeu, porque simplesmente ela não escutou. Ela estava naquele momento tendo uma crise epiléptica. Vamos entender o episódio exatamente que aconteceu. Após aproximadamente 1 minuto que ela tinha esbarrado nas carteiras, ela caiu no chão e começou a se debater por aproximadamente 90 segundos. Ela teve uma convulsão onde havia tremores musculares. Durante o episódio, ela experimentou também incontinência urinária e foi descrita como ficando meio azul, ou seja, ela teve uma cianose. Claro, situação dessa ela precisava ir para o hospital e ela foi levada ao hospital. Na chegada,
Quais eram as características dela? Ela parecia sonolenta e também mentalmente confusa. Foi solicitado os seguintes exames laboratoriais. Foi solicitado um hemograma, uma glicemia, eletrólitos, triagem de drogas, álcool e foi feita também uma punção lombar. E mais uma vez eu gostaria que você interagisse nesse vídeo. A gente aprende muito mais quando a gente começa a raciocinar em cima de uma situação. Queria que você interagisse de que forma? Mais uma vez, pausa o vídeo, vá lá nos comentários e eu queria que você me explicasse qual a importância desses exames. O que é que esses exames vão trazer de informação para alguém que teve epilepsia que vai ajudar no encaminhamento, que vai ajudar na conduta daqui para frente? Bem, hemograma, glicemia, eletrólitos, triagem de drogas, álcool e a punção lombar, todos normais. Não tem anormalidade. Foi feito o exame físico, foi feita uma avaliação neurológica completa e também todos os exames foram normais. Até que chegou a hora de fazer o eletroencefalograma. E a gente vai entender o que é que o eletroencefalograma faz. Mas ele mostrou o seguinte, uma lentificação difusa com descargas epileptiformes focais na área temporal. A atividade elétrica do cérebro é medida através do eletroencefalograma. E o que se observou é que nessa região temporal, alguns focos, algumas regiões bem delimitadas e específicas, elas apresentaram uma descarga elétrica normal. Elas apresentaram uma alteração no eletroencefalograma. E isso foi interpretado, claro, como anormal, e vejam que tem a palavra epileptiformes. É o eletroencefalograma que, apesar da paciente ter características clínicas, apesar da paciente ser avaliada clinicamente, mas é o eletroencefalograma quem vai dar o ponto final e dizer é uma epilepsia e essa epilepsia é do tipo tal. Ela vai determinar qual é o tipo de epilepsia dentro do espectro das epilepsias. E eu já queria perguntar para você que está assistindo esse vídeo, o que é que você está achando do conteúdo até agora? Claro, a gente acabou de começar a aula, então vem muito mais coisas pela frente. Mas quando eu mostrei para você o que vai vir pela frente e só com esse primeiro caso clínico, eu já imagino que você já tem a noção do que é que vem pela frente e da qualidade dessa aula. Então, se você chegou aqui com expectativa e essa expectativa ela foi superada, então já dá um gostei, já dá um like, já compartilha com outras pessoas que podem ser da sua turma do curso, né, do curso da área da saúde, pode ser da sua turma do trabalho, pode ser algum paciente que vocês imaginam que saber sobre esse assunto vai empoderar ele a se cuidar melhor. Então já compartilha, já dá um like. E se você não quiser perder o episódio 2, eu mostrei que são 3. O episódio 1 é esse. Se você não quiser perder o episódio 2 e o episódio 3, já também se inscreve no canal, que aí, quando você marca as notificações para ser avisado quando o novo vídeo estiver no ar, quando o episódio 2 e o episódio 3 estiverem no ar, você vai ser notificado também sobre esses vídeos. Então vamos seguir em frente com a continuação do caso clínico. A R, ela não tinha histórico de lesão. Que tipo de lesão? Lesão no cérebro. Porque isso é importante para o desencadeamento de pessoas predisponíveis terem uma crise epiléptica. Ela não tinha. Também não tinha nenhum histórico de doenças. Apenas recentemente tinha ficado acordada até tarde, várias, não é uma, não é duas, não é três, são várias noites para estudar para as provas. E talvez, desde que ela teve aquelas convulsões febris há 11 anos atrás,
tratou só por 6 meses com fenobarbital, ela não havia tido mais outras convulsões. Mas agora existiu um fator que é desencadeante, que é precipitante, que trouxe para ela o start, para que, pela predisposição que ela tem, ela pudesse desenvolver novas crises epilépticas. Então, passar várias noites estudando, ou seja, uma privação do sono, pode ter sido a precipitação necessária para que ela tivesse a convulsão, a convulsão depois de 11 anos. Uma segunda convulsão ocorreu no hospital. A equipe de enfermagem descreveu episódio semelhante ao ocorrido na escola. Bem, após a recuperação de cada episódio, a R conseguiu relatar, conseguiu descrever que não tinha lembrança de nada do que aconteceu naquele momento. Mas ela só se lembrava de uma sensação estranha no estômago. Então ela sentiu um embrulho, algo estranho no estômago e também um zumbido em sua cabeça antes que ela perdesse a consciência. Você lembra? A pergunta foi feita para ela. Você lembra o que aconteceu? Ela disse, nada. Eu lembro apenas que eu comecei a sentir algo muito estranho no meu estômago, um zumbido muito alto, e depois eu apaguei. E depois eu não me lembro mais de nada. Ela descreve ter sentimentos, ou sentido, melhor dizendo, algumas vezes no passado. Ela os descreve como apenas ficar tonta e por isso não havia relatado aos seus pais. Após os eventos anteriores, a R descreveu sentir-se confusa e grogue por alguns minutos. E eu fiz 3 perguntas aqui. A primeira pergunta: o que a R teve? Era epilepsia? Será que a gente pode enquadrar esses 2 episódios que ela teve e podemos dizer que ela de fato tem epilepsia? E lá no passado, quando ela teve as convulsões febris, aquilo já era epilepsia? A gente vai entender um pouquinho, através da definição, exatamente se a paciente tem ou tinha epilepsia desde o início. Uma pergunta 2 que eu coloquei aqui: o que pode ter precipitado as crises convulsivas? E a gente viu que a privação de sono pode ser uma delas. Mas será que lá no passado a febre que ela teve também pode ter sido um fator precipitante? E a gente precisa depois classificar a crise epiléptica e a pergunta é: que tipo de crise convulsiva a R teve? E aqui eu vou fazer uma pausa. Por que é importante a gente ter noção de que crise o paciente teve? Porque quando a gente diz a crise, quando a gente consegue classificar a crise epiléptica, a gente começa a pensar qual é, pelo algoritmo, o melhor tratamento para paciente. A gente vai falar nos 2 próximos episódios só sobre tratamento. Mas antes a gente precisa classificar as crises convulsivas, as crises epilépticas, para que o tratamento ele seja o mais adequado possível. Então vamos seguir agora com a definição. O que é convulsão? Convulsão é uma sincronização anormal transitória dos neurônios cerebrais. Um neurônio, para que ele possa liberar o seu neurotransmissor, ele precisa primeiro se despolarizar. Ele se despolariza de que forma? Quando o estímulo é capaz de fazer com que a carga elétrica dentro do neurônio e fora do neurônio, ele mude de posição. O que era positivo fora e o que era negativo dentro vai inverter. Por isso que se chama despolarização. Olha o dipolo da tempestade. Uma despolarização. No caso da convulsão, não apenas um neurônio, não apenas 2 neurônios, não apenas 3 neurônios se despolarizam, mas vários neurônios se despolarizam de forma sincronizada, alterando a carga elétrica de uma região bem específica,
e trazendo mudanças, muitas vezes comportamentais, muitas vezes musculares, que a gente vai falar sobre isso. A gente está vendo uma imagem aqui de uma mulher que está fazendo eletroencefalograma. Então tem vários eletrodos que foram colocados aqui em vários pontos da cabeça dela e que esses eletrodos eles vão monitorar o padrão de descarga elétrica, o padrão de despolarização de várias regiões do corpo, do cérebro, melhor dizendo, e vai traduzir isso em um gráfico onde a interpretação vai ajudar ao especialista, ao neurologista, a determinar qual é o tipo de epilepsia e em qual região está acontecendo essa crise epiléptica. Então, é uma sincronização anormal transitória dos neurônios que eles vão romper os padrões normais da comunicação neural, o que resulta em descargas elétricas detectáveis. É uma tempestade no cérebro. É uma descarga elétrica muito grande em uma região pequena. Por isso que eu fiz aquela analogia de que a tempestade pode ocorrer numa região e outra ter uma chuvinha apenas, ou nada, nem isso acontecer. E claro, toda essa descarga elétrica ela vai ser detectável, ela precisa ser detectável no eletroencefalograma para que se possa tirar alguma conclusão. Então, se a convulsão é o episódio, a epilepsia é a doença, é o distúrbio do cérebro caracterizado por uma predisposição. Predisposição duradoura para gerar crises convulsivas. Quando eu falo predisposição duradoura, eu não estou falando de uma predisposição permanente. A gente vai ver que algumas pessoas elas podem ter um controle da epilepsia a ponto de não precisar mais usar medicamento nenhum. Então é uma predisposição duradoura, dura meses, anos, às vezes décadas, mas não necessariamente ela é permanente. E além de ser uma doença que é caracterizada por essa predisposição duradoura de gerar crises convulsivas, também ela está associada às consequências dessa doença. Quais são as consequências dessa doença? São os aspectos neurobiológicos, o que é que os mecanismos fisiopatológicos vão trazer de alterações neurobiológicas naquele paciente que vai ser consequência da epilepsia. Quais são as consequências cognitivas? O que é que o paciente vai apresentar de dificuldade de aprendizado, dificuldade de memorização, de atenção, de concentração, os aspectos psicológicos, claro, os aspectos sociais também. Muitas vezes, o paciente com crises convulsivas, o paciente que tem uma epilepsia diagnosticada, ele tem uma dificuldade de interação, uma certa discriminação. Então, tem aspectos sociais envolvidos também. E aí, o que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo uma criança mostrando uma região onde foi chamada de hotspot da convulsão. É uma região onde vai se iniciar a crise convulsiva. É uma região em que poucos neurônios se despolarizaram sincronizadamente, poucos neurônios influenciaram os neurônios ao redor e funcionou meio como um motim. Vários neurônios se despolarizando, influenciaram neurônios ao redor e essa pequena região pode se transformar numa região maior, pode comprometer um hemisfério inteiro, pode comprometer os dois hemisférios cerebrais e é isso que vai caracterizar os tipos de epilepsia. Mas se essa região, esse ponto onde aconteceu a despolarização dos neurônios começaram a sincronizadamente se despolarizar de forma excessiva e gerou o início da epilepsia, é a origem da epilepsia, a gente precisa entender melhor essa região. Por isso, eu convido vocês a
entrar nessa região onde está acontecendo a crise epiléptica. E o que nós podemos ver aqui é um neurônio que está recebendo estímulos. É um neurônio que vai reagir a esse estímulo. E esse estímulo ele pode ser excitatório. Quem é que vai excitar esse neurônio? É o glutamato. Que a gente tem um transportador, um receptor, melhor dizendo, de glutamato, onde é um transportador de íons. Entra sódio, sai potássio. Olha aí a despolarização. Então, o glutamato é um neurotransmissor excitatório porque ele estimula o neurônio a se despolarizar. Então, esse neurônio que está ligado ao neurônio recebedor, ele vai fazer o quê? Ele vai incentivar ele também a se despolarizar. Se a gente tem aquele motim que eu falei no slide anterior, o neurônio excitatório ele vai produzir o quê? Envio da mensagem para que ele entre no movimento. Para que esse neurônio ele se despolarize. Para que esse neurônio produza um neurotransmissor para passar a mensagem para frente, para outros neurônios se despolarizarem também. Por outro lado, esse neurônio recebedor, ele também pode ser influenciado por um neurônio inibitório, produtor de GABA. E esse GABA vai fazer o contrário do glutamato, entrada de cloreto. Se entra cloreto, ele volta a ser negativo no interior do neurônio, que é o padrão polarizado. E ao se polarizar, a corrente elétrica diminui, esse neurônio ele fica mais calmo, a transmissão elétrica sincronizada fica menor e ele consegue controlar uma possível crise epiléptica. E aí nós temos duas influências, uma influência excitatória, uma influência inibitória, e a gente vai ver que na epilepsia é esse balanço de cargas elétricas, esse balanço excitatório e inibitório, esse balanço, como a gente viu na tempestade, que é perdido, esse desequilíbrio que é perdido, que o paciente começa a ter uma crise epiléptica. Então ocorre um desequilíbrio entre os mecanismos excitatórios e os mecanismos inibitórios. Então, de um lado da gangorra, a gente tem os mecanismos excitatórios, os neurotransmissores excitatórios, é o glutamato, é o aspartato. Do outro lado, a gente tem os mecanismos e os neurotransmissores inibitórios. Em equilíbrio, os dois estão tendo pesos iguais. Em equilíbrio, em algumas regiões ele pode estar prevalecendo a excitação, em outras regiões pode estar prevalecendo a inibição. Mas na convulsão, o que vai prevalecer é a excitação. Glutamato e aspartato ficam muito mais fortes do que GABA. E é necessariamente porque glutamato e aspartato aumentam? Não. Pode ser que glutamato e aspartato aumentem suas atividades, por isso há uma excitação maior, mas pode ser que haja também uma perda da inibição. Pode ser que o glutamato tenha sua atividade menor, aliás, o GABA tenha sua atividade menor e, consequentemente, relativamente é como se glutamato e aspartato tivessem uma atividade maior. Então, ou um ou outro, ou até os dois. Aumenta glutamato, diminui o GABA. Vamos fazer outra analogia? O cérebro, como a gente sabe, tem bilhões de neurônios. E a gente sabe também que esses bilhões de neurônios eles estão todos conectados para criar uma rede elétrica. Essa rede poderia ser similar às ruas controladas por semáforos. Então imaginemos o seguinte, isso aqui é um neurônio, e quando o neurônio ele vai, quando o encéfalo, melhor dizendo, o cérebro, ele vai produzir uma ação, por exemplo, memorização, é porque o circuito ele pode fechar para um lado e abrir para o outro. Ele pode excitar para que a transmissão passe para essa região responsável pela memória, mas pode inibir essa região que poderia ser a região da fala, por exemplo, ou a região do sono, por exemplo. Então, o que nós temos aqui é uma rede que vai ser controlada. O impulso nervoso vai nesse sentido, ou o impulso nervoso vai naquele sentido,
porque os mecanismos excitatórios ou inibitórios vão abrir ou vão fechar o semáforo, de modo que as regiões vão ser ativadas ou ser inibidas à medida em que aquele paciente, aquela pessoa está desenvolvendo uma ação naquele momento. Então, esses semáforos, essas regiões que foram mudadas, os circuitos mudou, vamos imaginar que são essa região cerebral, essa região chamada de córtex pré-frontal. Imaginemos que aquela pequena região que a gente viu lá atrás, nessa área cerebral, é como se fosse um bairro, um grande bairro. Então, essa rede elétrica ela vai conectar várias partes do cérebro, como os bairros são interligados dentro da cidade. A gente sai de um bairro para outro, a gente vai para uma determinada avenida. O impulso nervoso vai de uma área cerebral para outra muito distante através da excitação e da inibição e das interconexões entre os neurônios. Agora imaginemos a seguinte situação, que em determinado momento, aqueles semáforos entraram em um curto-circuito. Então, essa região que estava completamente organizada, a passagem de impulso elétrico, a liberação de neurotransmissores estava completamente organizada, agora quebrou tudo. Está tudo muito excitado, todos os sinais estão vermelhos ou todos os sinais estão verdes e travou. O impulso nervoso, em vez de estar organizado, passando para áreas específicas do cérebro, ele travou, como se tivessem quebrado todos os sinais de uma região muito importante da cidade. Então, o impulso nervoso que precisaria passar por aqui para chegar aqui, ele simplesmente não vai passar porque há um mau funcionamento dos neurônios e na sinalização elétrica. É como se os semáforos estivessem todos em curto, todos quebrados. E o que nós observamos é que quanto mais neurônios estiverem nessa situação, são os semáforos, né? Quanto mais neurônios entrarem em curto, mais intensas ou generalizadas serão as convulsões e os efeitos sistêmicos. Espero que você tenha entendido um pouco mais agora sobre epilepsia, sobre convulsão, utilizando essa analogia. Então, definição de epilepsia. A epilepsia requer a ocorrência de 2 ou mais crises não agudamente provocadas, ou seja, eu tomei um medicamento que é um estimulante e isso gerou uma convulsão. Eu tenho um tumor cerebral que gerou uma convulsão. Eu tive um traumatismo craniano que gerou uma convulsão. Eu tive um AVC que gerou uma convulsão. Eu tive uma infecção neurológica que gerou uma convulsão. Então, isso não é epilepsia. Isso é uma convulsão gerada por um fator externo. Então, se tiver 2 ou mais crises não agudamente provocadas, ou por doença ou por outra condição, aí sim nós temos o que se chama de epilepsia. Então, a gente vai fazer uma comparação aqui. A gente tem as crises epilépticas em função do tempo. Para se ter uma epilepsia, a gente precisa que o paciente ele tenha 2 convulsões. E essas convulsões elas precisam ter um intervalo maior do que 24 horas. Então vamos voltar para o caso clínico, para a gente entender, baseado no que a gente viu lá. Paciente teve crises febris. É uma crise provocada. Então naquele momento, quando ela tinha 3 anos, provocadas por uma febre, ela teve uma convulsão, ela teve 2, ela teve 3, mas naquele momento ainda não era epilepsia. A convulsão febril, ela é um fator que vai aumentar a chance de recorrência ou do aparecimento de outras convulsões, agora não agudamente provocada pela febre, mas naquele momento não era uma epilepsia. Outro ponto do caso clínico que a gente precisa analisar. Tudo bem, quando ela tinha 3 anos não era uma epilepsia. E agora, com 14 anos, será que ela tinha uma epilepsia? Ela teve uma crise na escola, ela foi para o hospital, teve uma segunda crise. Se essas 2 crises não tiverem intervalo superior a 24 horas, ainda não dá para dizer que é uma epilepsia. Porque menos de 24 horas pode ser resquício do mesmo episódio convulsivo.
As crises precisam ter um intervalo superior a 24 horas. Então, teve 2 crises epilépticas com intervalo superior a 24 horas, aí o paciente recebe o diagnóstico de epilepsia e, claro, vai iniciar o tratamento. Se tiver feito o eletroencefalograma, tiver sido feito a tipificação de qual crise epiléptica, já se inicia o tratamento específico para epilepsia. Se não, o paciente vai fazer um tratamento baseado no protocolo, baseado no algoritmo dos medicamentos, dos antiepilépticos que melhor se enquadram no tipo de crise que a paciente teve. Então, iniciou o tratamento. Esse tratamento vai ser feito por um período mínimo de 2 anos ou mais. Se durante esse período o paciente não apresentar convulsões com o tratamento, se inicia o desmame e o paciente vai parar o tratamento. E vai passar mais 3 anos, completando assim um intervalo de 5 anos, 2 anos sem tratamento e mais 3 anos, 2 anos com o tratamento e mais 3 anos sem tratamento, completando assim 5 anos. Se ele continuar sem ter crises epilépticas, sem epilepsia, a gente diz que o paciente ele está curado da epilepsia. Então, por isso que não é permanente, é duradouro. Aí passou pelo menos 5 anos. Mas se não for, se o paciente não tiver crises epilépticas sem tratamento depois de 5 anos, esse paciente ele não tem mais epilepsia. O que pode ter precipitado as crises convulsivas? A gente tem uma série de fatores. Alguns deles são fatores predisponentes. O que são fatores predisponentes? São fatores que vão aumentar a chance do paciente ter crises convulsivas. É uma lesão cerebral, é um AVC, é um tumor cerebral, é um traumatismo, são causas genéticas, ou seja, uma combinação de genes de pais que têm convulsão, pais que têm epilepsia, que geraram a chance daquele paciente também ter maiores chances de epilepsia. Por isso que são fatores considerados predisponentes. Desenvolvimento cerebral normal também. Existem os fatores que são desencadeadores. É uma febre. O paciente tem um fator predisponente e teve uma febre, pode ter uma crise convulsiva. Foi o que aconteceu com o paciente no nosso caso clínico. O uso de medicamentos, alguns medicamentos que são estimulantes, infecções, por isso que a paciente lá no começo fez punção lombar, porque pode ser uma meningite. Ansiedade, desequilíbrio eletrolítico, por isso que isso foi medido também. O paciente fez hemograma para saber se não está com anemia. O paciente fez também exame para quantificar a glicemia, para saber se isso não poderia ser uma hipoglicemia. Tudo isso pode desencadear uma crise convulsiva, o que não necessariamente é uma epilepsia. Tudo bem, gente? Que tipo de crise convulsiva a R teve? Essa é a pergunta que a gente vai responder. Mas antes, a gente precisa entender os estágios da epilepsia. O paciente que tem uma epilepsia passa por pelo menos 3 estágios. O primeiro estágio ele dura de 1 a 10 minutos aproximadamente e ele é chamado de aura. O que é que nós estamos observando aqui? O aumento da atividade elétrica, o aumento da atividade até chegar a um determinado ponto de corte, onde a atividade elétrica é suficiente para que o paciente entre em uma crise convulsiva, que é o período, a fase ictal. Então, a gente tem uma fase pré-ictal, que é chamada de aura, onde vai haver o aumento progressivo da atividade elétrica cerebral, e essa fase ela dura de 1 a 10 minutos aproximadamente. Vamos conhecer sobre essa fase aura ou fase pré-ictal. Então, a aura é o quê? É o alerta consciente de que o impulso nervoso está se propagando e uma convulsão está se formando. Nosso paciente do caso clínico diz: eu senti um embrulho no estômago, eu senti um zumbido muito forte, e essa fase anterior à crise convulsiva, onde existe um alerta consciente, uma mudança perceptível pelo paciente de que o impulso nervoso está aumentando a carga elétrica, está se deslocando, está produzindo alterações neurológicas em determinadas áreas cerebrais,
e que logo na sequência vai vir uma crise convulsiva. Então essa é a aura. O que é que o paciente pode ter durante essa fase de aura? Distúrbios de memória, perda de memória recente, distúrbios de linguagem, muita dificuldade de se expressar oralmente, sensações alteradas, um frio muito intenso, um calor muito intenso, alucinações, tanto alucinações visuais como alucinações auditivas, muita confusão mental e também olhar fixo e perplexo, sem conexão com o mundo exterior. Tudo isso é resultado de uma propagação anormal do impulso nervoso, um aumento gradativo da atividade elétrica cerebral, que o paciente ele vai perceber isso com alguns sintomas. Então, depois da aura, vem a fase ictal, ou seja, a crise propriamente dita, e a crise ela muda muito a depender de qual tipo de epilepsia. Eu trouxe dois tipos que são muito comuns, a crise tônico-clônica, que é uma crise generalizada, quando o paciente ele tem uma contração muito forte dos músculos, é a fase tônica. Depois ele tem tremores musculares, que é a fase clônica. Por isso que é crise tônico, contração, clônica, tremores. O que é que acontece na fase tônica, na fase de contração? Na fase de contração, aumento grande da atividade elétrica, uma despolarização muito intensa, uma abertura de canais de glutamato, canais de sódio, e claro, vai aumentar o sódio, vai entrar sódio, se sódio entra, despolariza. Se o neurônio se despolariza, ele abre canais de cálcio, e com a entrada de cálcio nós temos a contração muscular. Então o músculo se contrai. Com essa contração nós temos a fase tônica, que dura poucos segundos. Depois nós temos a fase clônica. A fase clônica se caracteriza pelo quê? O canal de sódio está aberto, está entrando cálcio. O canal de sódio se fecha. Quando o canal de sódio se fecha, o canal de cloreto baseado em GABA se abre. Enquanto o canal de sódio estava aberto, estava entrando cálcio, o músculo estava contraído. A partir do instante em que o canal de sódio se fechou, o cálcio deixou de entrar e entrou GABA, relaxamento muscular, houve relaxamento, flacidez muscular. Então, o período de contração com o período de relaxamento, contração, relaxamento, contração e relaxamento caracteriza os tremores. Então, o paciente tem uma contração muito intensa que dura alguns segundos e depois tremores com abertura e fechamento de canais de sódio e depois canais de cloreto. Então, caracterizando essa abertura e essa contração e relaxamento muscular. E vem a fase pós-ictal, que é o que nós vamos ver posteriormente. Outra crise também muito comum é a crise de ausência, que também é uma crise generalizada. A crise de ausência ela ocorre em um circuito muito específico do cérebro, que é o circuito tálamo, região talâmica, cortical, região do córtex cerebral. E esse circuito envolve apenas 3 neurônios: o neurônio GABAérgico, os neurônios talâmicos reticulares e os neurônios relés. Paciente que tem epilepsia do tipo ausência tem uma despolarização muito intensa dos neurônios GABAérgicos. Claro, a gente sabe que o GABA é um neurotransmissor inibitório, vai inibir os neurônios talâmicos reticulares, que fica no tálamo. Os neurônios talâmicos reticulares, por estarem inibidos, eles não conseguem despolarizar os neurônios relés. E o que nós temos é o quê? Lapsos de consciência. O paciente ele fica desconectado, ele não fica inconsciente, mas ele não tem memória do episódio, ele não consegue interagir com as pessoas que estão conversando com ela, ele fica realmente com lapsos de consciência. Então, fase ictal, a gente viu 2 exemplos, né, de crises. A fase pós-ictal é o que acontece depois da crise epiléptica propriamente dita. E eu vou fazer mais uma analogia. É como se nós tivéssemos um computador que está com memória cheia, que está com muita atividade no seu processador,
em determinado momento, esse computador ele trava. Qual é a solução que nós encontramos para destravar o computador? A gente vai resetar, a gente vai reiniciar para carregar novamente aquele circuito que estava congestionado, impedindo que todo o tráfego passasse de um bairro para outro, impedindo que toda a interconexão de neurotransmissores passassem de uma área cerebral para outra. Ela vai se desfazer para que voltasse ao padrão original. Então, na fase pós-ictal, é como se fosse um reset, é como se fosse uma reinicialização de todo o sistema cerebral. Então, claro, o paciente vai entrar em sono profundo, que é quando toda a atividade está voltando ao normal, em virtude daquela intensa atividade neurológica, cargas elétricas. Nós temos o paciente que apresenta muita cefaleia, muita confusão mental, porque as coisas estão sendo colocadas em ordem. E se ele tiver uma convulsão tônico-clônica, uma convulsão que tem envolvimento muscular, ele também vai apresentar dor muscular. Quais os fatores de risco para recorrência de convulsões? Então, nós temos pelo menos 8 fatores que podem aumentar a chance do paciente ter muitas convulsões durante a vida. Primeiro, menos de 2 anos sem convulsão antes da retirada do fármaco antiepiléptico. Nós vimos no início da aula que paciente que passa 2 anos se tratando e não tem nenhuma crise convulsiva, ele pode interromper o tratamento. Mas se ele interrompe antes desses 2 anos, por isso que os 2 anos é importante, ele pode ter uma recorrência maior, ele pode ter outras crises epilépticas muito mais frequentemente. Quando o paciente tem início das convulsões após os 12 anos de idade, também aumenta a chance de recorrência de convulsões. Paciente que tem histórico de convulsões febris atípicas também tem um risco maior, nossa paciente entra nesse grupo, tem um risco maior de recorrência de convulsões. Histórico familiar, fator predisponente hereditário também. Paciente que tem 2 a 6 anos antes das convulsões estarem controladas. Então, por isso que a gente tem aquele período maior do que 5 anos, para que a gente diga que aquele paciente está livre das crises convulsivas. Um período menor, se ele tiver uma crise, ele tem uma chance muito grande de ter novas recorrências. Paciente que tem grande número de convulsões, mais de 30 convulsões antes de controlar, ou que tenha no total mais de 100 convulsões, tem uma grande chance de ter recorrência de convulsões. Paciente que tem um eletroencefalograma normal, anormalmente persistente, mesmo durante o tratamento. Não tem crise, está tratando, não tem crise, mas o eletroencefalograma não mudou, tem boa chance de recorrência. E aqueles pacientes que utilizam valproato ou fenitoína, quando suspendem para esses antiepilépticos, tem uma chance maior de recorrência do que os outros antiepilépticos. Deixa eu perguntar para vocês, já trouxe bastante conteúdo. Então, imagino que você já tem entendido a entrega dessa aula de hoje. E eu vou pedir para você que, se você já imagina que essa aula foi adequada, foi boa para você, você conseguiu aprender coisas que você não sabia antes, e que você quer dar um passo adiante, agora eu quero ser membro do canal, eu quero ter acesso aos vídeos exclusivos, eu quero tirar dúvidas com o professor Sérgio diretamente no grupo do WhatsApp. Aí você tem aqui um QR Code que vai lhe ajudar, vai lhe encaminhar para a área de membros, e você vai decidir qual é o plano que você quer ter para se tornar membro do canal. E claro, mesmo que você não tenha interesse, eu não quero ter outros vídeos exclusivos, mas você quer ajudar o canal, eu quero ajudar financeiramente o canal a se manter, para que esses vídeos permaneçam e possam me ajudar. E possa ajudar não apenas a mim, mas outras pessoas também. Lá temos planos também apenas para quem quer ajudar o canal. Então vamos voltar aqui e vamos começar agora com a classificação da epilepsia. Primeiro, a epilepsia ela pode ser classificada em 2 grandes grupos. Aquelas que são convulsões
generalizadas, e a gente já tem aqui, ó, início bilateral. O que significa início bilateral? Ó, um hemisfério, outro hemisfério. Dois hemisférios comprometidos são as crises convulsivas generalizadas, e a gente tem, ó, crise de ausência, uma crise generalizada, a gente acabou de ver. Crise tônico-clônica, também uma crise generalizada. Tem vários outros tipos. A crise de ausência, ela é uma crise que não tem envolvimento motor. Mas a crise tônico-clônica é do grupo de epilepsias que tem envolvimento motor. Então, se a crise epilética tem envolvimento bilateral, os dois hemisférios cerebrais, essa crise é uma crise generalizada. Pode ter um caminho com envolvimento muscular, são as motoras, é a tônico-clônica, é a mioclônica, é a clônica, é a só tônica, só atônica, cada um tem suas características. Mas pode também ter envolvimento dos dois hemisférios cerebrais sem comprometimento muscular, é a crise de ausência. E quando a crise se inicia, é uma pequena região e tem envolvimento apenas de um hemisfério cerebral, o outro está íntegro. Essa crise é chamada de convulsões ou crises focais. Anteriormente, ela é chamada também de crises parciais, mas o nome focal hoje é o termo correto. Também pode ter envolvimento motor, início motor, ou seja, com comprometimento muscular. Aí nós temos os automatismos, pequenos grupos musculares que fazem com que o paciente tenha alguns movimentos automáticos, a tônica, clônica, espasmos epilépticos, né? Tem vários tipos também. Com envolvimento não motor, nós temos as autonômicas, quando envolve o sistema nervoso autônomo, comportamental, cognitiva, quando envolve as áreas do cérebro responsável por memória, aprendizado, leitura, emocional, quando há alteração emocional, e sensorial também. E vejam que as convulsões focais, ela pode iniciar focal, mas ela pode desenvolver uma bilateral, ou seja, passa de uma convulsão focal para uma convulsão generalizada, e esse é um risco que o paciente tem, mas que os medicamentos muitas vezes precisam ser adaptados para que não haja essa evolução de uma crise focal para uma crise generalizada. E tem as convulsões desconhecidas, também com início motor ou não motor, mas que não se sabe exatamente qual região ou como ela entra na classificação das epilepsias. Então, de um lado nós temos as convulsões focais, origem, redes limitadas a um hemisfério, caracterizado por aura, comprometimento motor ou não, características autonômicas com ou sem perda de consciência. Se ela tem perda de consciência, ela é chamada de uma crise focal complexa. Se não tem perda de consciência, é uma crise focal simples. Aqui tem 4 tipos, só para a gente entender um pouco a manifestação clínica. A crise atônica, perda ou diminuição do tônus muscular. Atônica, só flacidez, predomina GABA. Muito breve, menos de 2 segundos, e pode envolver cabeça, tronco ou membros. São pequenas regiões musculares. A tônica é apenas contração, tônus muscular bilateralmente aumentado durante segundos. A mioclônica envolve espasmos mioclônicos rítmicos dos ombros e braços, pode ser bilateral, unilateral, assimétrico, pode haver ou não perda de consciência. E como a gente viu, a tônico-clônica ocorre convulsão mioclônica, seguida de convulsão atônica, os pacientes podem experimentar também queda. Convulsões focais, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre delas. Convulsão generalizada, tipicamente bilateral, simétrica, envolvendo os dois hemisférios. A gente falou de 2 tipos que são importantes, não vamos mais falar sobre eles. A tônico-clônica envolvendo uma fase tônica de contração, fase clônica de tremores musculares. E a crise de ausência envolvendo aquele circuito tálamo-cortical. A pergunta é, a maioria dos pacientes, eles têm crises parciais ou será que eles têm crises generalizadas? Bem, 60% dos pacientes eles têm crises convulsivas, epilépticas, focais. E 30% das pessoas têm convulsões generalizadas e apenas 10%
sem aquela causa desconhecida, sem aquela causa conhecida, melhor dizendo. Sintomas nas crises focais. A crise focal, o sintoma dela depende muito de qual região cerebral está comprometida. Então, se for uma região mais sensitiva, o paciente pode apresentar formigamento, o paciente pode apresentar confusão mental. Se for uma região mais cognitiva, perda de memória. Se for uma região visual, distúrbios visuais. Se for uma região mais relacionada às emoções, sensação de medo. Se for uma região motora, espasmos musculares. Se for uma região da fala, dificuldade para falar. Se for uma região responsável por sistema nervoso autônomo, automatismos. Então, a depender da região cerebral responsável por aquela função onde há a crise epilética, onde há o sincronismo, onde há excessiva despolarização neuronal, os sintomas podem mudar. No caso de AR, o padrão clínico, presença de aura precedendo sua perda de consciência, são compatíveis com crises focais, com início motor, perda de consciência, ou seja, é uma crise focal complexa. Só para a gente entender os números da epilepsia, quase 70 milhões de pessoas convivem com epilepsia no mundo. E aqui a gente tem uma divisão de cores. Alguns países estão verdinho, outros países estão em azul, outros estão em vermelho. Vamos entender o que significa isso. No Brasil, a prevalência, o Brasil está no grupo dos verdes, né? 12,4 pacientes para cada 1.000 habitantes. É uma incidência, uma prevalência, melhor dizendo, alta. Incidência a gente não tem os números que são confiáveis, mas a gente tem uma grandeza aqui, chamado gap de tratamento. O que é gap de tratamento? É acesso ao tratamento adequado. Muitas vezes o paciente é até diagnosticado, mas não tem acesso ao tratamento permanentemente, por todo o tempo necessário para controlar as crises convulsivas. E no Brasil a gente tem um gap de 67% dos pacientes, eles não têm um acesso adequado aos tratamentos, ou seja, é muita gente. Quando a gente olha para o nosso irmão, né, o nosso vizinho, melhor dizendo, a Colômbia, tem uma prevalência um pouco menor, 10,1 para cada 1.000 habitantes. Também não temos dados da incidência, mas o gap de tratamento é também muito alto. 73% dos pacientes não têm um tratamento contínuo adequado para o controle da epilepsia. A China também participa do grupo dos países verdes. Prevalência menor, 7,1 para cada 1.000 habitantes. Aqui nós temos dados de incidência, 35 novos habitantes para cada 10.000, 35 novos pacientes, para cada 10.000 habitantes por ano. E mais uma vez, os países que têm gaps aumentados, gaps altos, 63%, também muita gente sem tratamento, sem acesso ao tratamento de forma adequada. Olhando agora para os países, aliás, vamos olhar primeiro para a Índia, né? A Índia fica nos países aí amarelinhos, prevalência de 39 para cada 1.000, altíssima, incidência de 49,3 para cada 10.000 por ano, incidência também muito alta, e uma explicação para isso é esse gap de tratamento, 75%. Então, esses países da parte de baixo, os verdes e os amarelos, a gente está vendo que apresentam um gap de tratamento muito alto, o que justifica prevalência e incidência elevadas também. Os países verdes, Estados Unidos, prevalência de 7,1 para cada 1.000, incidência muito menor do que os demais, de 16 novos casos para cada 10.000 habitantes por ano. E olha uma explicação para isso, gap de tratamento nos Estados Unidos, apenas 7%. Então, muita gente que tem epilepsia tem acesso adequado aos tratamentos para controle das crises epilépticas. O Reino Unido, prevalência de 5,5 para cada 1.000, incidência de 28, que é uma incidência elevada, mas nós temos o gap de tratamento dessas pessoas, elas têm aí um tratamento muito satisfatório. E Togo, que fica entre esses países vermelhos, fica na África, prevalência de 18,6, incidência de 119 novos pacientes para cada 10.000 habitantes por ano. E olha o gap de tratamento, gente, 100%.
Por que será então? Qual a razão para essa distribuição da epilepsia? Nos países subdesenvolvidos, tem alguns fatores de risco que estão muito associados à elevada incidência, elevada prevalência, e claro, o GAP vai contribuir com isso, mas os pacientes nos países subdesenvolvidos têm muitos casos de traumatismo craniano por acidentes, pela violência, infecções do sistema nervoso central, como meningite, muitas vezes uma incidência elevada, muitas vezes sem tratamento adequado, e infelizmente ainda são países que têm muitas lesões perinatais. Lesões cerebrais, onde ao nascimento a criança tem alguma lesão, algum traumatismo e que gera aí um aumento da chance do paciente, se ele for predisponente, de ter, claro, epilepsia, de ter crises epilépticas. Quando a gente olha para o paciente que a gente acabou de acompanhar, a R, a gente vê que ela tem uma crise focal complexa. E aqui nós estamos vendo o arsenal terapêutico para tratamento das crises epilépticas, das crises convulsivas. Alguns agem aumentando, estimulando a atividade GABAérgica, que é um neurotransmissor inibitório, é o fenobarbital, primidona, benzodiazepina, tiagabina, vigabatrina. Alguns vão inibir sistemas que são excitatórios, como os canais de sódio. Alguns vão estimular a entrada do potássio para permanecer não polarizado. Alguns vão estimular, ou melhor, vão bloquear os canais de cálcio e assim por diante. E a pergunta é, para a paciente do caso clínico AR, qual o fármaco de primeira escolha para crises focais complexas? Bem, essa resposta a gente vai ver no episódio 2. Então, eu já estou fazendo a chamada, não percam o episódio 2. A gente vai falar sobre tratamento das crises focais. Crise focal, existem várias regiões cerebrais onde elas podem estar comprometidas. Como é que o tratamento ela pode ser específico para esse tipo de crise? O que a gente vai ver no episódio 2. E para a gente finalizar, nós temos a frase do dia. Só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A busca da excelência não deve ser um objetivo, ela deve sim ser um hábito. Essa frase foi atribuída a Aristóteles. Então, se você assistiu a aula até aqui, você chegou até o final, você imagina, você viu a entrega do conteúdo, ele te ajudou de alguma forma, você se sente grato por ter assistido essa aula, então faz um print agora desse slide, compartilha nas redes sociais, me marca para saber que você veio daqui, me marca para saber que você foi grato por essa aula ter existido e nós vamos conversando. E claro, se você também gostou dessa aula, quer ter o PowerPoint para você, não só ver o vídeo, mas você quer a apresentação, eu quero a apresentação dessa aula e de todas as aulas dessa série Aliviando. São várias séries, a gente já falou sobre aliviando a dor, aliviando a inflamação, aliviando a dispneia, a dispepsia, aliviando a depressão, ansiedade. Se você gostou dessas aulas, você quer ter todos os PowerPoints para você dar uma palestra, para você dar uma aula, para você estudar, só apontar o seu smartphone para esse QR Code que ele vai direcionar para a área onde você vai poder baixar essa apresentação. E é claro, se você estiver vendo pelo celular, aqui na descrição desse vídeo, você também vai ter acesso ao link que vai levar para a área para você baixar essa apresentação. E chegou a hora de você interagir. Interagir de que forma? Me perguntando qual a sua dúvida. Agora comenta aqui embaixo, me dá um feedback se você gostou, me faça alguma pergunta se você tiver alguma dúvida, se não tiver ficado claro. Eu vou estar imensamente agradecido por você me mandar essa pergunta. Certamente eu vou ler e certamente eu vou responder. Então, mais uma vez, queria agradecer a vocês por terem assistido esse vídeo até o final. Muito obrigado àqueles que se inscreveram no canal também. E até o próximo vídeo, episódio de número 2, onde eu vou falar sobre o tratamento das crises focais. Até lá!